Agora passo a apresentação da professora Ima Célia Guimarães Vieira. Bom dia. Para a Amazônia, ele foi pensado, acho que talvez desligar mais esse aqui, não, tá bom? Ele foi pensado pelo Papa Francisco como uma grande reunião dos bispos, é uma reunião comum na Igreja Católica, e ele pensou em reunir os bispos da Amazônia para discutir os caminhos da Igreja para a região amazônica, porque ele estava preocupado com o destino, com o futuro dessa região. Então, ao mesmo tempo em que os cientistas estavam discutindo os desafios globais e apresentando as interligações entre as questões de governança, as questões dos sistemas ecológicos, socioecológicos, questão da educação, do clima, de vários aspectos que estão influenciando nos desafios globais, o Papa Francisco estava, em 2015, produzindo uma das suas mais importantes encíclicas, eu acho que foi a primeira encíclica voltada para a questão socioecológica, social e ecológica, que chama Laudato Si, louvado seja em português. Então, nessa encíclica, ele apresenta um termo que vai ser, e é até agora, até o momento, e cada vez mais, sendo muito utilizado não somente pela Igreja, mas também por outros grupos, né, de pessoas que estão preocupadas com o planeta, que é o termo ecologia integral. Então, o que ele dizia na Laudato Si, que é muito grande, eu aconselho vocês a ler, eu tive que ler para poder participar do sínodo para a Amazônia como perita, então a minha participação no sínodo foi como perita, uma especialista na área de ecologia, tinham teólogos, sociólogos, antropólogos, e eu era a única ecóloga. Então ele dizia na Laudato Si que tudo estava interligado. Então isso ficou marcado nessa encíclica, e ele dizia que nós tínhamos uma responsabilidade muito grande com relação ao planeta, e deveríamos nos preocupar com um novo estilo de vida, com vários aspectos ligados à tecnologia, ao tecnificismo. Então ele apresenta na encíclica uma série de preocupações com o destino do planeta e aborda essa questão da ecologia integral. Bom, os cientistas estavam naquele momento discutindo, já tínhamos os objetivos do milênio, estávamos discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável em 2015, e a Igreja se fez presente através da Academia de Ciência do Vaticano nas reuniões da ONU. Pode passar, por favor. Então, o que os cientistas estavam ali discutindo naquele momento? O que nós chamamos das fronteiras planetárias, né, o Planet Boundaries. Então, nessas fronteiras planetárias foram definidos, que seriam os limites físicos que a Terra aguentaria as atividades humanas. Então, ficou definido 9 grandes eixos, e vocês olham aqui para esse lado, as mudanças climáticas, a questão da biodiversidade, das mudanças de uso da terra, da água e dos ciclos biogeoquímicos seriam os mais impactantes, digamos assim, estariam associados a esses limites, né, que em vermelho nós já teríamos alcançado com relação à biosfera, né, a questão da integridade, a questão dos ciclos, principalmente do nitrogênio e do fósforo, e tudo isso empontilhado associado à agricultura. Então, a agricultura, o grande vilão, entre aspas, então, o uso da terra, que mais está causando mudanças ambientais globais e levando a Terra até um colapso na sua capacidade de suportar a atividade humana. Pode passar. E eles alertavam também que a governança global, né, em termos do controle dessas fronteiras planetárias, falhou. Então, falhou a ONU, falhou o FMI, falhou o Banco Mundial, falhou o G7, o G20, não estão sendo capazes de mudar esse quadro, de reagir a essa crise que nós chamamos a crise do antropoceno, que vocês já conhecem, é um termo cunhado a partir de um químico, e que, por meio de vários indicadores, tem mostrado
que a Terra já entrou numa nova época geológica, que é o Antropoceno, dominado pelo homem, que o homem já está alterando tanto o planeta que já está deixando as suas marcas. São vários os indicadores, né? Não há ainda um consenso de quando começou o Antropoceno, mas provavelmente ligados à Revolução Industrial. E alguns dos indicadores, a quantidade de plástico produzido, a questão do nitrogênio, de fertilização, a questão da bomba atômica. E, pasmem, já tem um grupo de pesquisadores falando que proximamente, nos próximos anos, no futuro, os especialistas paleontólogos encontrarão ossos de galinha, de frango, pela quantidade de consumo que os homens estão usando, os seres humanos usando o frango na sua dieta. Né? Quem conhece um produtor de frango sabe o quão rápido isso está sendo, e a quantidade de frango produzido e o consumo de frango é uma coisa absurda. Então, esses especialistas já estão dizendo que os ossos que vão ser encontrados fossilizados no futuro será de frango. Então, toda essa discussão do Antropoceno também coincide com essas discussões das fronteiras planetárias, da discussão do desenvolvimento sustentável e, dentro da Igreja, de um outro olhar socioambiental, espiritual, voltado para o planeta. Pode passar, por favor. Então, qual é o contexto amazônico nessa questão mais global, né? Então, a importância da Amazônia. O sínodo ele foi para a Panamazônia, né? Então, para todos os 9 países, eram 183 bispos de todos os países da Panamazônia. Então, é uma região com cerca de 33 milhões de habitantes, né? Então, não tem vazio demográfico na Amazônia, nunca teve. É uma região que é importante do ponto de vista ambiental. A Igreja, naquele momento, chamava e se referia à Amazônia como pulmão do mundo. Isso foi um dos aspectos importantes de ter esclarecido a Igreja que a Amazônia não é o pulmão do mundo, ela consome todo o oxigênio que ela produz. Mas ela é um grande reservatório de carbono. Nós temos aqui um dos maiores reservatórios de carbono do mundo, que absorve 20% a 30% do gás carbônico que é lançado na atmosfera. Tem uns estudos recentes que já estão mostrando que a floresta amazônica já está perdendo a capacidade de produzir carbono. Então, ela passaria de sumidora a absorvedora de carbono, e isso é muito preocupante. Então, nós estamos aqui também falando de uma região muito importante para a biodiversidade. Então, 2/3 da biodiversidade, 1/3 estaria aqui na Amazônia. Não conhecemos toda essa biodiversidade. Em termos de árvore, por exemplo, que é o que eu mais trabalho, nós temos cerca de 6.000 árvores, espécies de árvores conhecidas na Amazônia, mas temos também foi feita uma modelagem pelo Dr. Hans Stig, um colaborador nosso no Museu Goethe, e chega a 11.000 espécies, provavelmente, de árvores que podem existir na Amazônia. Conhecemos 6.000. 4.000 nós ou não conheceremos nunca, ou nós vamos conhecer devagar. Depende da atuação humana. Para vocês terem uma ideia, o Museu Goethe descobriu nos últimos 20 anos cerca de 600 espécies novas de plantas e de animais nunca antes vistos ou descobertos pela ciência. São espécies novas do ponto de vista do conhecimento científico. Foram os pesquisadores do Museu Goethe que descobriram e nominaram essas espécies. Então, ainda estamos numa fase de conhecer a biodiversidade e estamos numa fase de também perder a biodiversidade. A lista de espécies ameaçadas do estado do Pará, feita por pesquisadores do Museu Goethe e colaboradores, é da ordem de 120 a 130 espécies de plantas e animais ameaçados de extinção. Então, vejam que a importância da Amazônia é enorme, nós ainda não descobrimos tudo o que ela tem, né? Isso sem falar nos outros tipos, né? Nos outros seres, micro-organismos, animais. Então, eu estou falando aqui muito mais de planta, que é o que eu conheço mais. Bom, do ponto de vista
da diversidade sociocultural. Nós temos também uma importância muito grande, são inúmeras línguas indígenas, mais de 200 línguas indígenas, muitos povos, e já temos também ameaças a esses povos e a essas línguas. Então, hoje são cerca de 80 línguas ameaçadas de extinção. Há um grupo pequeno de linguistas estudando, documentando essas línguas e depois ensinando os povos, que só tem um falante, 2 falantes, a sua própria língua. Então, também paira uma ameaça sobre essa diversidade etnolinguística na Amazônia. Então, o contexto da Amazônia nessa questão planetária é muito grande por sua importância e também pelas ameaças que a Amazônia vem sofrendo. Pode passar, por favor. Então, ela tem um papel central na conservação da biodiversidade, na questão da regulação climática, né? Vocês já ouviram falar dos rios voadores, que também tem já também bem conhecido de um grupo de estrangeiros, e o Brasil teve notoriedade com relação a essa pesquisa, através da participação do Dr. Antônio Nobre, do INPA, hoje está no INPE, e que vem desvendando a importância desses rios voadores para a regulação do clima no continente sul-americano, para o Sudeste, para, inclusive, manutenção da pecuária, da agropecuária, da agricultura e da pecuária no Sudeste. Agora, nós temos uma série de atividades que estão causando transformações muito grandes na Amazônia. Então, nós já temos hoje 20% da Amazônia alterada, desmatada, né? E não é só isso, né? Nós ouvimos falar do desmatamento e ouvimos falar muito pouco da degradação florestal. Então, o desmatamento, ele leva a um corte raso da floresta, ele elimina a floresta por inteiro e que é substituída por outros usos da terra. No caso da degradação florestal, nós continuamos com uma floresta em pé, mas com perda de biodiversidade, perda de biomassa, de carbono muito grande, e que alterando processos ecológicos, serviços, fluxos. Então, isso é algo muito sério hoje na Amazônia. E a degradação está associada principalmente à atividade madeireira e à questão dos incêndios florestais, né? Então, há uma interligação muito grande entre a atividade madeireira, os incêndios, as queimadas e também as mudanças do clima que a gente está vivendo hoje. E o que o Papa Francisco tem apontado? Que não há 2 crises. Então, o que ele diz é que há apenas uma crise complexa, que é uma crise socioambiental. Então, ele formula um entendimento de que o homem é central nessa questão da crise planetária global. E aí ele vem e olha para a Amazônia e decide discutir os caminhos da igreja, e não é somente da igreja, a gente sabe que a preocupação dele é com a sociedade como um todo. Ele é hoje um dos maiores líderes de expressão internacional, tem falado muito mais e produzido muito mais coisas do que o presidente da ONU, por exemplo, que está meio apagado, né? Então, ele tem tido essa importância e trazendo para a reflexão de todo mundo essa complexa crise socioambiental planetária. Pode passar, por favor. Então, o que são essas transformações? Por que elas estão acontecendo, né? Então, isso aí eu não vou detalhar, mas assim, é mostrar que nós estamos ocupando, né, essa região da forma mais irresponsável, eu diria, do que nunca, né? Nós não fizemos um bom planejamento para ocupar a região amazônica. Nós estamos produzindo alimentos, produzindo commodities à custa de degradação, desmatamento e de degradação social e ambiental e de desmatamento, e temos produzido, do ponto de vista econômico, muito pouco relacionado ao que nós poderíamos produzir. Pode passar. Então, hoje nós temos a Amazônia como um território de disputa. Então, e a disputa é muito mais em torno da pecuária, assim, aumenta cada vez mais a questão da mineração,
mas a pecuária ainda é o uso da terra que leva a 80%, 60%, 70% do desmatamento. E essas trajetórias rurais do setor agropecuário, ela está voltada, ela tem um conjunto de aparatos, como diz o professor Francisco de Assis, que favorece essa trajetória tecnológica rural, que ele chama da T4, associado à posse de 60% de todo o acervo fundiário dos estabelecimentos da região, uma bancada ruralista ativa, a expansão do crédito público, a baixa regulação de terras e o acesso a pacotes tecnológicos. Então, muito claramente, teve toda uma ciência e tecnologia voltada para a expansão da pecuária, o que nunca teve, por exemplo, para a agroecologia, nem para o extrativismo ou para a economia da floresta, mas teve um grande suporte da Embrapa, por exemplo, para a questão da pecuária. Pode passar. Um território de disputa associado a trabalho escravo, associado à violência no campo. Os dados de um dos órgãos da igreja, que é a Comissão Pastoral da Terra, mostra isso, e podem ver que tanto o trabalho escravo quanto a violência no campo estão associados com esse arco do desmatamento, associados também com a pecuária. Pode passar, por favor. Há um desperdício de uso da terra e associado ao desmatamento, então todos temos acompanhado o desmatamento muito alto, a 2004, um pico muito grande. O programa de combate ao desmatamento realmente foi efetivo, diminuiu muito, agora nós estamos crescendo novamente. O ano passado já deu 10 mil quilômetros quadrados, chegamos até 5 mil quilômetros quadrados em 2012, quase 5 mil. E se a gente for ver como nós estamos usando o que nós desmatamos, nós estamos usando muito mal. Ali é um gráfico do Terra Classe mostrando que o maior uso é a pecuária, mas nós temos aquele verde escuro e o verde mais claro, muita área que está desocupada, muita área já voltando como regeneração, como vegetação secundária. Pode passar. A contribuição econômica do desmatamento da Amazônia é muito baixa. Então, o desmatamento, segundo os estudos de Carvalho, contribuiu com 0,142 do PIB entre 2006 e 2011, né? Então, isso equivale a cerca de 75 mil por cada quilômetro desmatado. Então, é muito pouco, é muito baixo. Então, nós temos realmente uma baixa contribuição do desmatamento para o PIB, olhando só esse aspecto econômico, afora os aspectos ambientais que eu falei. Pode passar. E aqui, vá passando, por favor. Então, os usos da terra que estão associados às áreas desmatadas, pode passar mais dois, isso, principalmente a pastagem. Então, demonstrando, são dados do Terra Classe, que é monitoramento feito pelo INPE e Embrapa, e já pouco agricultura, esses dados ainda são de 2014, a agricultura tem tomado o lugar muito em alguns lugares da pastagem, hoje eu acredito que já esteja em quase 10%, e a vegetação secundária em termos de 23%. Isso equivale a 165, mais ou menos 140 mil quilômetros quadrados de vegetação secundária na Amazônia. E essa vegetação secundária, que são as capoeiras, elas têm um papel importante também, principalmente em paisagens que não possuem mais floresta primária, mas elas não substituem de forma nenhuma uma floresta primária. Nossos estudos têm mostrado que elas podem levar até 30 anos para produzir 80% da biomassa da floresta primária e mais ou menos 300 a 350 anos para ter a mesma composição florística de uma floresta primária, né? Quanto mais velha a capoeira, mais perto da floresta primária ela ficaria do ponto de vista de estrutura, e de composição florística e riqueza de espécies, mas nunca vai substituir a floresta primária. Então, o papel dela é um papel relativo para como serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, né? Pode passar. É um território de degradação voltado também às unidades de conservação. Isso aqui é uma área de resex antes do incêndio.
de 2017, e a mesma área de floresta, depois do incêndio de 2017, uma destruição muito grande das árvores da floresta, que até pouco tempo não pegava fogo. Então, a associação entre atividades econômicas, o clima mudando, os eventos extremos, muita seca, e a extração, nesse caso, extração de madeira, então tem levado a essa degradação florestal. A floresta fica em pé, mas ela fica empobrecida, e nós não temos muita informação sobre a quantidade, qual é o tamanho dessa área de floresta degradada na Amazônia. É um território de esperança? Eu prefiro manter a esperança, tenho esperança, mas nós temos que pensar assim, o que está se produzindo em relação a 2050, por exemplo, que já está próximo. Esse foi um trabalho de um aluno meu do PPGCA, de doutorado, do Vitor Freitas, que mostra se mantendo o que foi previsto pelo IPCC, né, no seu último relatório, nós teremos uma Amazônia dividida em duas em 2050. Uma Amazônia com 53% de floresta original, mais voltada aqui para o Amazonas, e um pouco ali o Acre, o norte ali das Guianas, também isso é a Panamazônia, e embaixo, onde está o Pará, nós teríamos 30% nas regiões leste e sul, totalmente fragmentado, com poucas áreas de floresta. E associado a essa divisão em termos de quantidade de floresta, nós teremos também uma perda de 58% de riqueza de espécies de árvore, e sendo que 49%, quase 50% dessas espécies já estão com algum grau de risco de extinção. Então, a perda prevista, se a gente mantiver o mesmo padrão de consumo, né, se nós subirmos 2 graus de temperatura, nós podemos ter, isso é um dos cenários, o mais pessimista, bem pessimista, uma Amazônia dividida em duas. Pode passar, por favor? Por outro lado, um grupo de pesquisadores, Carlos Nobre e Thomas Lovejoy, falam no ponto crítico na Amazônia, que nós estamos já chegando a 25% e não mais 40%, antes eles falavam de 40%, nós estaríamos, então, já alcançando esse nível crítico, um ponto crítico, na qual a Amazônia transitaria para um outro tipo de vegetação, não mais a florestal, mas uma vegetação mais arbustiva, mais pobre, tipo savana. Então, por isso eles chamam de savanização. Então, nós também estaríamos próximos desse ponto, nós estamos com 20%, segundo eles, 25% já causaria esse ponto aí de ponto crítico, né, o tipping point. E agora, se a gente olhar no território, nós vemos diferentes agentes sociais. Então, uma das coisas que as pessoas estão falando, vamos plantar árvore, vamos restaurar, e a gente pode estar melhorando, né, a vida no planeta. Plantar árvores não significa voltar à floresta. Plantar árvores é uma coisa, né? Floresta é outra coisa. Você pode plantar árvore em monocultura e o efeito é zero do ponto de vista de serviços ambientais, ou muito baixo, realmente muito baixo. E tem diferentes racionalidades. Então, quando eu falo de restauração, por exemplo, quem foi que degradou? Quem degrada não é o agricultor familiar. Quem degrada muito mais é o grande produtor, é o agropecuarista, são as grandes indústrias e empresas. Quem detém a posse da terra? Tem conflitos? Para quem que serve essa restauração? Então, quando se pensar em restauração, que agora é a era da restauração, todo mundo falando em recuperação de áreas degradadas, restauração, é preciso olhar quem são os agentes sociais no território. Porque dependendo das relações que se estabelecem, se há conflitos, quem degradou, as influências, isso tem impacto também na restauração. Então, não vai ter sucesso se nós não olharmos diferencialmente o território, né?
Então, isso também é uma coisa que preocupa. Pode passar. Como o território da esperança, uma das coisas que tem acontecido, que é importante mundialmente, são os objetivos do desenvolvimento sustentável que vocês acompanham, né? Então, mas para que dê certo, a ONU está falando mesmo que é preciso reverter a degradação. Então, nós, daqui da Amazônia, estamos longe disso. O desmatamento está aumentando, a degradação florestal está aumentando, né? Então, nós não estamos perto de alcançar nenhum desses 17 objetivos, 169 metas das ODS. Pode passar. Então, como o sínodo pode nos ajudar a, primeiro, compreender essas relações, né, no nível mundial e promover diálogo e ações em prol de uma vida melhor no planeta, no caso aqui na Amazônia. Então, o sínodo é um sínodo da esperança, como o próprio documento final nos fala. Então, só para vocês, antes de entrar um pouco mais no que foi discutido no sínodo, eu queria dizer para vocês como era o processo. Então, o processo era o seguinte: o Papa convoca 183 bispos para estarem presentes em Roma, no Vaticano, para, junto com ele, pensarem nos caminhos da Igreja para a Amazônia. E ele convida 25 peritos de diversas áreas. Eu fui convidada para ser perita na área de ecologia. 25 ou 30 auditores, que são principalmente pessoas que entendem do direito canônico, de direito ambiental, teólogos também, tem alguns padres, freiras. E ele tem 10 convidados: presidente da ONU, representantes de outras igrejas cristãs, luterana, Assembleia de Deus e anglicana, alguns cientistas, como o Carlos Nobre e o Jeffrey Sachs, e o presidente de uma organização da igreja chamada Misério, e outros. E essas pessoas, então, são aquelas que vão estar todos os dias, durante 20 dias, de manhã e de tarde, discutindo esses caminhos para a igreja na Amazônia e pela ecologia integral, que era o tema do sínodo. E para eles, os bispos, somente os bispos, que eles chamam de padres sinodais, os bispos e alguns padres que teriam direito a voto, poderiam, ao final, votar as proposições para sair no documento final. Então, como é que eles trabalhavam? Um bispo queria falar, ele tinha que no dia anterior entregar o seu documento na secretaria, e na hora ele tinha 4 minutos para falar. Então ele falava durante 4 minutos numa assembleia presidida pelo Papa Francisco. Ele depois mais 3, então a cada 4 que falavam se dava 4 minutos de silêncio para que eles ouvissem a Deus e escutassem o próximo, o que falou, né? Prestasse atenção no que os 4 tinham dito. Então eles ficavam em silêncio, refletindo e orando, e aí depois, novamente, mais 4 falavam, 4 minutos de silêncio, mais 4, e assim eles iam conduzindo as assembleias. Depois passava-se por uma outra fase. Os peritos não tinham direito à voz nas assembleias. Nós tínhamos que apenas fazer anotações, fazer as sínteses diárias e entregar para quem ia produzir o documento final. E os auditores poderiam se manifestar, eles poderiam fazer a manifestação na Assembleia. E nos grupos de trabalho, que eram divididos por língua, 4 portugueses, espanhol, italiano e inglês, aí eram grupos de 25 pessoas, dos bispos tinha um coordenador, e nós poderíamos esclarecer, fazer esclarecimentos sobre determinado tema, poderíamos falar e até também fazer alguma proposta. Isso nos grupos de trabalho. E o que fosse colocado como proposta do grupo de trabalho ia para a Assembleia novamente, né, como relatórios dos grupos de trabalho, e depois se transformaram no documento final, a primeira proposta do documento final, que vai à Assembleia ser votada para a definição
do documento final do sínodo, que é o que vocês, não sei se vocês conhecem, que ficou pronto no documento, são as propostas do sínodo. Então, como sendo as propostas dos bispos da Amazônia para o Papa Francisco preparar o documento dele, que chama-se Exortação Apostólica, que ele lançou agora em fevereiro, a qual ele deu o nome de Querida Amazônia. Também não sei se vocês conhecem, a partir de tudo, ele não quis repetir o que o sínodo propôs, então ele fez como se fossem sonhos, como se fossem, apresentou 4 grandes sonhos, e aí elencou o que ele achou mais importante, tudo muito relacionado com o sínodo. Ele mesmo diz que o documento final do sínodo não desaparece, então a igreja deve trabalhar com os 2 documentos, a exortação e o documento final do sínodo para a Amazônia. Então, o que o sínodo nos apresenta? Em primeiro lugar, a questão dos direitos humanos foi muito discutido, debatido e apresentado como de fundamental importância para que a igreja tivesse como se fosse um dever mesmo político, mais do que o dever político, uma tarefa social e o que eles chamaram de exigência de fé. Os protagonistas do cuidado, proteção e defesa dos povos são as próprias comunidades amazônicas. Então, a defesa dos povos tradicionais, a defesa dos povos indígenas, ela foi algo também muito, muito falado, discutido e apresentado como sendo importante para os caminhos da igreja aqui na Amazônia. Promover o diálogo intercultural e ecumênico para conter as estruturas de morte, o pecado, a violência, a injustiça. Então, de novo, a questão da justiça social, da paz, tudo isso muito presente no sínodo. Proteger a terra significa incentivar a reciclagem, reduzir o uso de combustíveis, plásticos, mudar hábitos e, mais do que tudo, a igreja aliada das populações amazônicas. Caminhar com as populações amazônicas sem impor um modo de agir, reconhecendo a sabedoria dos povos, contra todas as formas de exploração predatória. Então, isso mostra que é uma igreja, e isso praticamente unanimidade, o que não foi unanimidade, ou quase unanimidade, assim, com poucos votos contra, eram principalmente as proposições ligadas à própria igreja. A questão eclesial, a questão de celibato, a questão de mulheres na igreja, isso teve digamos assim, uma discussão maior e um grupo da igreja mais conservadora contra a participação da mulher para dar a Eucaristia, mesmo os bispos mostrando que nos confins da Amazônia poucos têm acesso à Eucaristia, que a alma da igreja é a Eucaristia e as pessoas não têm. Elas só têm a palavra, mas não têm a Eucaristia. Então, eles mostrando toda a distribuição de padres, as dioceses, o problema associado à falta de padres, eles não aceitaram e depois nem o Papa colocou como uma forma de aumentar o número de padres, as mulheres participando mais diretamente, Então, isso foi muito debatido, e tinha muita divergência, mas não com relação à questão das populações mais pobres, das populações tradicionais, da igreja aliada às populações, e contra o extrativismo predatório, que eles chamavam, utilizando um termo muito usado, extrativismo predatório, ligado às atividades extrativas, mineração, esse tipo de coisa. Pode passar. Então, ele formula em 2015 o conceito de ecologia integral e ele, no sínodo, para a Amazônia, esse termo foi muito também utilizado e o próprio tema do sínodo era caminhos para a igreja e por uma ecologia integral, também voltado a não somente olhar a ecologia do ponto de vista acadêmico ou só da questão ambiental. Então, nessa proposição do Papa Francisco de 2015, na encíclica Laudato Si, é olhar as dimensões, várias dimensões, a social, a cultural, a econômica, a ambiental, e associar a questão da paz e da justiça social. Então, ele coloca
a questão da pobreza, da desigualdade, da competição por recursos, né? Os ecossistemas severamente degradados, os estados-nação falidos, ele fala assim mesmo, as mudanças climáticas como algo que desafia a igreja a entrar nessa briga, né? Entre aspas. E que o olhar sobre esses problemas não deve ser só ambiental. Então, ele coloca o homem e a questão também de que não deve haver uma abordagem da ecologia que não esteja ligado à garantia de direitos. Então, ele reforça isso no sínodo também, isso é reforçado não só por ele, pelos bispos. Pode passar. E aí, ele desafia, então, a ecologia integral, econômica, social, cultural, abordando aspectos da vida cotidiana, individual e coletiva. Então, ele chama, e o sínodo para a Amazônia também chama a atenção de que nós devemos ter ações individuais e ações coletivas para mudar esse quadro mundial e mudar o quadro também na Amazônia. E quando fala de modelos, isso saiu ruim esse aí, modelos de desenvolvimento justo, modelos de desenvolvimento para a Amazônia, sempre associando a questão da justiça, solidariedade e sustentabilidade. Então, é isso que o sínodo nos apresenta nas suas mais de 100 proposições para a Amazônia. Então, aqui eu acho que não dá para ver, eu construí, assim, muito atrevidamente, porque nem muito ligada à igreja, eu sou batizada, católica, mas não tenho uma atuação com a igreja, né? Eu fui convidada como perita, como cientista, no meu olhar é sempre esse, nessas questões. Mas eu me atrevi a construir os 10 mandamentos do sínodo. E aí eu chamei 2 colegas, porque eu tenho muita responsabilidade, chamei a Márcia, que é socióloga, e o padre Cid. Não sei se vocês conhecem, ele é um historiador muito bom, ele é um dos maiores conhecedores da história da igreja na Amazônia, tem doutorado, é professor da Universidade Católica de Belém. E aí nós não inventamos nada a partir do que nós peritos, todos 3 fomos peritos, achamos o que foi mais relevante e construímos os 10 mandamentos. Então, o termo amazonizar foi muito utilizado, embora não tenha sido do sínodo nem do pré-sínodo, que também foi muito rico. Se ouviu 87 mil pessoas durante 2 anos nas discussões do pré-sinodais, né? Mas esse termo amazonizar, ele ficou muito presente no sínodo. Então, o primeiro mandamento seria amazonizar a igreja de forma a acolher as culturas e tradições amazônicas com expressão do Espírito de Deus que conduz os povos e a vida. Isso é importante? Porque a igreja passa a discutir o papel dela, e o Papa Francisco, se vocês forem ler a exortação Querida Amazônia, ele pede muito claramente perdão pelo que a igreja fez com os povos indígenas das Américas. É lindo, realmente algo comovente a forma como ele lida com isso. Ele pede perdão, ele sabe o que a igreja proporcionou, né, durante a colonização portuguesa aqui, e ele pede perdão. Então, e eles discutem no sínodo, e aparece na exortação, o que eles chamam da enculturação, que é você respeitar as tradições e não impor, né, mesmo do ponto de vista da evangelização, você não impor nada. E mais do que isso, há um respeito aos povos isolados. Então, muito claro, vocês vão ver no sínodo e também na exortação, que a igreja claramente coloca, povos isolados, eles têm que se manter isolados, nem a igreja deve chegar aos povos isolados, nem a igreja católica. Não, respeitar a autonomia deles, o que a Constituição brasileira fala, eles têm esse direito de ficar isolados, e isso também é respeitado. E aí defenderá os direitos dos mais vulneráveis, né, fortalecerás a luta em defesa da vida, a consciência da dramática situação de destruição da Amazônia. Então, o quarto era ligado um bispo do Peru propôs o pecado ecológico. Então, o cara desmatou, aquilo seria um pecado. Na exortação, o Papa Francisco não fala mais do tal pecado ecológico. Buscarás mudanças radicais e urgentes na direção de um modelo
de existência e de relações com a natureza que permita salvar a Amazônia e garantir o bem viver, que é um modo, né, de vida. Reconhecerás com admiração e protegerás aqueles que lutam com grande risco de sua própria vida para defender o território e o povo amazônico, né, e lembraram muito ali da irmã Dorothy, de outros padres também que morreram aqui na Amazônia, na Panamazônia, e outros, né, lideranças ambientais, lideranças indígenas, camponesas. Assumirás o diálogo ecumênico e interreligioso, fortalecerás e renovarás os ministérios da vida consagrada com identidade amazônica, ouvirás as vozes das mulheres. Pela primeira vez as mulheres participaram do sínodo, eram 35 mulheres. Viverás uma igreja em saída, comprometida com a defesa da vida da Amazônia para a Amazônia. Então, uma ênfase grande à questão da defesa dos direitos humanos, da paz, da justiça social e dos territórios dos povos indígenas e populações tradicionais. E aí eu quero fazer um gancho para o que nós temos hoje aqui, né? Utilizando como referência o trabalho da Débora Lima e do Pozobon, que foi nosso pesquisador no museu, falecido há alguns anos. Então, eles fizeram uma classificação muito interessante dos povos da Amazônia a partir dessa referência de sustentabilidade ecológica, né? Como a capacidade de uma população de ocupar uma determinada área, explorar os recursos sem ameaçar ao longo do tempo a integridade ecológica do meio ambiente. Então, eles passam a formular todos os grupos sociais da Amazônia, né? E aí, como esses grupos estariam atendendo essa questão de sustentabilidade ecológica. Pode passar. Então, a partir de 1990, 80, 90, nós tivemos um modelo socioambiental como aquele que iria se opor ao modelo desenvolvimentista, né? Que estávamos aqui na Amazônia entrando com muita força. Então, um grupo de atores foram valorizados, digamos assim, né, do ponto de vista das suas atividades a partir daí. Então, nós temos hoje, pode passar, um grupo, uma evolução, por exemplo, das áreas protegidas, está ruim de ver aqui, né? E dos usos de reservas sustentáveis, das populações indígenas, dos próprios assentamentos agrários, entre 88 e 2004, aqui vocês encontram o valor e vocês veem o quanto que aumentou até 77% no caso das reservas de uso sustentável, em termos de ocupação do território da Amazônia. Então, nós tivemos, através dos sistemas dos NUC, dos sistemas de unidade de conservação, dos assentamentos agrícolas, e também da valorização das terras indígenas, demarcação, em determinado período, uma valorização desses grupos sociais que hoje a Igreja defende como sendo um modelo que ela, a Igreja, passa a defender com mais força, né? Que esse grupo das populações tradicionais e populações indígenas. Pode passar. E se a gente olhar a Amazônia hoje, do ponto de vista da ocupação do território por essas populações, né, tanto os assentamentos como as terras indígenas, as unidades de conservação, nós temos um mosaico de unidades territoriais muito importantes de ser mantidos, né? Então, o que nós vemos hoje é uma total uma ameaça muito grande sobre esses territórios. Então, se nós conseguirmos, esse é um grande desafio, manter esses territórios, manter os direitos dessas populações nesses territórios, e eu diria até que reconhecer outros territórios, porque, por exemplo, a gente não consegue, do ponto de vista legal, proteger os ribeirinhos, é mais difícil, porque não tem o território ribeirinho, né? Mas tem territórios quilombolas. Então, ainda há um grupo que não está protegido
do ponto de vista legal. Pode... E aí nós vimos discutindo, junto com o Roberto Araújo e outros colegas, o que seria o pós-ambientalismo. Então, se a gente estava num momento ali, em 1980 até 90, com o desenvolvimentismo. Aí nós tínhamos várias ações federais aqui para dentro da Amazônia, depois o socioambientalismo, até 2009, com o PPCDAN, com o SNUC, com o PRONAF, né? Então, nós tivemos uma série de políticas públicas que apoiaram esse modelo socioambiental, mas hoje nós estamos no que nós estamos chamando do pós-ambientalismo. Quer dizer, eu diria até que depois de Bolsonaro é outra coisa. Então, eu colocaria até 2010 a 2016, talvez, né? E aí, quando você aparece com os projetos de REDD, quando você aparece com as concessões florestais do Serviço Florestal Brasileiro, né? com o programa de mudanças climáticas, né? Colocando a economia em cima da questão do mercado da terra, né? Você tem uma participação grande das concessões florestais e do agronegócio, e você tem políticas voltadas para essa questão de sustentabilidade, de manutenção da floresta, mas discutida no âmbito internacional, como o REDD, de mercantilização da natureza, de precificação da floresta, esse tipo de... que já é mais abaixo, já está num outro momento, não é mais aquele do socioambientalismo mesmo. Então, e agora a gente vê um desafio muito grande de manter o socioambientalismo e de algumas ações disso que nós estamos chamando do pós-ambientalismo, né? Com essas ações mais de proteção da floresta através de medidas que sejam de mercantilização próxima. E aí você tem uma série de discussões para valorização da floresta. Nós tínhamos até no início do ano 2000 os trabalhos de Constância, mas agora, no ano passado, 2018, o grupo do pessoal de Minas, do Britaldo, do Rajão, fizeram uma avaliação para alguns serviços ambientais, de produção de alimentos, de produção de matéria-prima. Eu acho que eles usaram a castanha do Pará, a questão da borracha, também da madeira. Utilizaram também mitigação do efeito estufa, utilizando carbono como um indicador, e regulação climática, usando chuva e energia, produção de chuva e energia elétrica. E eles chegam a um número muito interessante de 6 milhões de pessoas que são beneficiadas hoje na Amazônia pela extração sustentável de alimento de matéria-prima da floresta. 6 milhões. Nós aqui na Amazônia temos cerca de 24 milhões, né? Então vejam a representatividade que isso é em torno dessa economia. E aí eles chegam a um valor de 344... Bom, nós temos 340 milhões de hectares de floresta ainda intacta. O valor somado de diferentes serviços, que são esses aqui, chega a $737, R$3.000 por hectare por ano. Tá? Esse é o valor que eles chegam. E, comparando com a pecuária de baixa produtividade que é praticada aqui, que dá R$167 por hectare por ano. Então, esse é um quadro, né, e que mostra a importância de se manter essa floresta do ponto de vista econômico, utilizando não somente produção de alimentos, mas também alguns serviços ambientais. E eles mostram também que a redução de chuvas associada ao desmatamento pode trazer perdas de cerca de R$6 bilhões para a pecuária brasileira. Então, as interligações entre a Amazônia e o resto do país. E aí eles montam esse mapa, é muito interessante, que mostra onde estão as áreas mais valorosas, né, do ponto de vista desse valor que eles apresentam, e aquelas também, algumas vocês podem ver que são associadas a maior diversidade, mais biodiversas, aqui estão achuradas assim. Então, aqui é um exemplo de como se está, né, os pesquisadores estão construindo esse entendimento do valor da floresta em pé. Né? E aí tem os diversos, a partir dessa discussão, propostas
de valorização da floresta em pé, do que se chama de bioeconomia para alguns, e claramente alguns dessas propostas são muito perigosas, porque são associadas à tecnologia de ponta, e levar isso para as comunidades rurais, como é o caso da proposta do Carlos Nobre, e que ele levou para o sínodo, e que gerou muita preocupação de alguns bispos, e até não saiu como sendo uma proposta do sínodo, ainda bem, porque ela realmente é preocupante, porque se não for bem feito, e eu não sei até que ponto seria, pode se transformar, os grupos sociais podem se transformar em proletários da floresta, em vez de terem um domínio sobre a tecnologia e sobre o que se estaria produzindo. Então, eu sou muito mais da abordagem que o ISA faz de economia da floresta, com o mercado justo, colocando os produtos realmente com um valor, né, mais alto para valorizar o trabalho também das pessoas que retiram, que colhem esses frutos, como no caso da castanha. Pode passar. E aí vem o desenvolvimento sustentável na abordagem da ONU, né? Então, caminho integral. Não, você veja, o Papa Francisco fala em ecologia integral, a ONU fala em caminho integral para o desenvolvimento. Você tem aí as pessoas, né? O planeta, o progresso, a prosperidade, né? O acesso de todos, a questão da paz e as parcerias. E aí, pode passar. E aí, as várias dimensões dessas ODS, são 17. Então, a dimensão social, com 3, a mais importante é a erradicação da pobreza. A dimensão ambiental, aqui eu participei diretamente na discussão dos indicadores do ODS 15, dimensão econômica, dimensão institucional. Pode passar. E aqui, assim, o que seria, por exemplo, no ODS 15, um plano alinhado com a ODS. Então, ações para promover gestão sustentável, controle de desmatamento, de desertificação, né? De reabilitação de terras ou recuperação, estratégias para garantir a conservação da biodiversidade, garantir a partição justa e equitativa e efetiva também dos benefícios. Pode passar. Aí você tem, como é que podemos alcançar? Então, só para dar um exemplo aqui para vocês. Adotar, garantir a conservação e uso sustentável dos ecossistemas terrestres, da água doce. Aí você tem uma lei geral de licenciamento ambiental que impacta 29% das terras indígenas, 87% dos quilombolas, das terras quilombolas, e 543 unidades de conservação. Então, não conseguimos garantir conservação nem do que a gente tem já protegido. Temos adotar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal. Aí nós temos um projeto de lei 3723 que libera a caça de animais silvestres. Aí você tem todas essas últimas aqui, todas ligadas à questão de aumentar a capacidade local, o volume de recursos. Aí você tem PEC de gastos, você tem o desmantelamento do Fundo Amazônia. Ou seja, as ameaças, o que nós já temos, que ainda não está perto, ainda estaria longe da Agenda 2030, é muito grande. E o projeto de lei 191, vocês estão acompanhando também, que regulamenta a exploração mineral nas áreas indígenas, também vai ser um desastre. Quer dizer, as ameaças ao que nós poderíamos estar hoje pensando como alcançar os ODS, elas são muito, muito reais e estão muito próximas. Pode passar. E quais são os desafios? O controle do desmatamento e da degradação florestal. Nós vamos assistir no verão novamente às queimadas, e cada vez mais elas serão mais intensas, porque a Amazônia está sendo toda ocupada agora, muita grilagem de terra, muitas áreas sendo desmatadas, então vai ser muito ruim.
As obras de infraestrutura, os assentamentos sustentáveis da reforma agrária, tudo isso parou também, é desafio continuar. A regularização ambiental também está ameaçada com essa nova lei de licenciamento. São 80 milhões de florestas públicas que deve ser destinado imediatamente antes de a grilagem acabar com elas. Uma parte disso aí já está sendo grilada, eu nem sei quanto. A garantia desse modelo socioambiental é muito importante. O que nós pudermos fazer para garantir esse modelo socioambiental, a gente deve fazer. Acho que devia ser prioridade da ciência, da pesquisa, porque senão vai tudo por água abaixo. A resistência, né? E essa ênfase que o Papa dá à questão da ecologia integral, de abarcar todas essas dimensões, né, que é muito ligada à questão da sustentabilidade da ONU, é importante a gente também estar divulgando, e a questão da educação ambiental também é importante. Pode passar. Acho que acabou. Pode. Eu acho que eu tinha esquecido isso. Então, na exortação, os sonhos do Papa Francisco são que a Amazônia lute pelo direito dos mais pobres, que preserve a riqueza cultural, que guarde zelosamente a sedutora beleza natural. Ele usa muito a poesia, ele usa inclusive trechos de poetas da Amazônia, e também usa a academia, ele usa trechos de uma professora da universidade, a leitura, né, da doutora Maria de Tupiaçu, da Universidade Federal do Pará também, ele usa na exortação, e também a parte mais voltada para a atividade da igreja, as comunidades cristãs. Pode passar. E aí, é muito pequeno, os 10 caminhos para a igreja, a partir da minha leitura da exortação, seria, de novo, ao lado dos oprimidos, com a voz forte dos pobres da Amazônia. Então isso são palavras do Papa Francisco, não são minhas, é dentro da exortação dele. O diálogo social, né, interreligioso, isso aqui dialoga muito com o sínodo para a Amazônia. Apreciar a beleza do território, a sua diversidade, a sabedoria, a riqueza cultural dos povos, o cuidado do meio ambiente, escutar o grito do Amazonas. Aqui tem uma diferença para o sínodo, é que ele coloca a questão da água como sendo muito forte na exortação, e o sínodo discutiu muito pouco a questão da água. A questão dos sacramentos, a igreja com rosto amazônico, né, para incentivar a enculturação, mais missionários, mais leigos comprometidos com o desenvolvimento da cultura eclesial própria na Amazônia, mais mulheres protagonistas, e o que ele chama de transbordamento, que é a coragem, algo que ele chamou a atenção lá no sínodo e ele colocou na exortação, a coragem, a generosidade e de transcender as oposições, de fazer propostas novas para combater, digamos assim, o que está aí, né? Então ele pede que os bispos, a sociedade, os indivíduos busquem umas trajetórias bem amplas e ousadas para manter a atuação da igreja na Amazônia, voltada a essa questão dos direitos humanos, da justiça, da paz, etc. E do cuidado, né? Essa é a foto com ele, de todas as mulheres que estavam lá. Eu estou ali na ponta. E eu queria lhes convidar para visitar a exposição próxima. No Museu Gueldes, a exposição Transformações, que eu e o colega Horácio Iguchi somos curadores, que mostra essas transformações. Algumas delas eu comentei aqui, Amazônia no Antropoceno. Está no Museu Gueldes, acho que por mais esse ano. Era isso, obrigada.